Vou chamar agora a Flávia, vai falar sobre design para todos, chega de adaptações. A Flávia ela é UX Researcher da Embraer, ela também é mentora, professora e facilitadora de processos criativos e de inovação. Vou convidar aqui então, Flávia, boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também. Olha, eu tô te ouvindo um pouquinho baixo. Não sei se você chega aí o seu microfone mais perto. Tirar. Melhora? Ah, agora melhorou. Agora ficou 100%. Melhorou então, bastante. Então tá bom. Primeiramente... Ah, pode falar, pode falar. Não, eu queria agradecer o super convite, né? O Tainan entrou em contato comigo e fez esse convite. É um prazer estar aqui pela segunda vez falando com vocês. Né? Tive da última vez em 2008 falando um pouquinho sobre pesquisa. E para mim está sendo ótimo. Foi bem gostoso. E está sendo ótimo ter essa oportunidade na quarentena de estar fazendo virtual, né? Porque desde que eu tive meu filho, está sendo difícil ir nos encontros presenciais, então estou bem feliz que agora consigo acompanhar, mesmo que não ao vivo, depois eu consigo ver o que vocês fizeram, então, e falaram. Então é isso, muito obrigada pelo convite, estou super animada para falar um tema que eu gosto, espero que vocês gostem. E espero os encontros presenciais também, porque eu tô sentindo falta. Saudade, os abraços. Saudade, gente. Mas, ó, Flávia, obrigada por topar o nosso convite. Quem não lembra, em 2018, eu não lembro o mês só, a Flávia também foi conversar com a gente um pouquinho sobre o UX Research. Foi super legal aquele dia que a gente conseguiu ali fazer uma dinâmica. Eu lembro que foi super, assim, engajado, o pessoal curtiu bastante, elogiou pra caramba. Se eu não me engano, nesse dia a gente ganhou pizza, inclusive, não sei se foi nesse dia. Foi mesmo, a gente ganhou pizza da Domino's. Então, cara, quem tava lá aproveitou ao máximo. Foi memorável. Então, Flávia, foi memorável. Obrigada mais uma vez. Fica à vontade. Qualquer coisa, eu tô aqui no backstage. Se precisar, chama. A gente depois, no final, vai lançando as perguntas aqui embaixo no box para você ir respondendo. Tá bom? Tá ok. Ótimo. Obrigadão. Aproveitem, pessoal. Um beijo. Até mais tarde. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Primeira vez que eu tô usando essa plataforma, tá, gente? Então, vamos ver se eu consigo. Fiz um teste mais cedo com o Michel e funcionou. Porque agora você não quer funcionar, amigo. Tá aparecendo? Não? Volta. Cadê você? Ah, tá aqui. Apareceu? Ah, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Então, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é sobre inclusão, acessibilidade. Então, eu escolhi o nome Chega de Adaptação, é hora do design para todos. E eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória desse tema na minha vida, né? O Tainan, quando ele me convidou para falar com vocês, deixa eu só tirar esse negócio aqui, ele falou assim, Flávia, tem muita gente no XDA que tá fazendo a transição de carreira, tá buscando, né, novos desafios, novas áreas para se desenvolver. Seria legal você falar um pouquinho da sua história, né? E aí, quando ele me trouxe esse pedido, esse tema foi o primeiro que veio na minha cabeça, porque eu acho que ele sumariza um pouco toda uma trajetória que eu percorri, né, desde pequena até a Embraer. Então, vamos falar um pouquinho dele hoje. Então, vou fazer uma breve introdução para falar da inclusão, da acessibilidade. Depois eu vou falar um pouquinho do que eu vi e aprendi na Embraer, alguns highlights que eu trago para vocês. E no final eu vou deixar alguns links úteis para vocês se aprofundarem um pouco mais no tema, tá? Mas, já que a gente está, né, no virtual e nesse meio da quarentena e tudo mais, eu espero que seja todo mundo bem, espero que seja todo mundo em casa.
E eu queria saber um pouquinho de vocês, quem está aí assistindo, né? Como é que vocês estão se adaptando a esse novo normal? O que é o novo normal para vocês? Se vocês puderem lá compartilhar um pouco disso nos comentários. Aí a gente pode conversar sobre isso ao longo do bate-papo também. Então, só para a gente interagir um pouco. E aí vocês vão falando e eu vou continuando por aqui. E falando em novo normal, né, e na quarentena, o que vocês têm visto de soluções inclusivas? Eu trouxe aqui três exemplos, até meio polêmicos, né, de formas criativas que as pessoas fizeram para tentar incluir um pouco mais o público. Então, a gente tem aqui essa menina dos Estados Unidos, americana, eu não lembro o nome dela, mas ela estuda educação para crianças surdas, e ela desenvolveu nessa máscara com essa parte de plástico para facilitar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva, né, que basicamente utilizam a leitura labial para fazer essa comunicação, e as máscaras elas acabam prejudicando isso, né, para esse tipo de público. E o do lado aqui, um exemplo meio polêmico, né, de como a gente pode fazer uma solução inclusiva. Esse daqui foi uma empresa de produtos eróticos, enfim, que fez esse totem mostrando que não para pessoas com deficiência física, principalmente cadeirantes, esses totens que estão muito comuns na cidade, de você apertar com o pé para você pegar o álcool gel, ele é muito difícil. Então, eles propuseram um outro totem, onde você tem uma outra forma de uma alavanca que você consegue, mesmo com a mão ou com o braço, acionar e conseguir pegar o álcool gel. Então, esse foi o primeiro totem que eu vi. E, curiosamente, ele é um pouco polêmico, mas todos os outros que eu vi no mercado, o que tem aqui no prédio, enfim, todos eles são baseados no pedal. E isso não é inclusivo para todo mundo, né? Então, acho que eles trouxeram uma resposta interessante. Outro exemplo que eu trago aqui é das Apos, né? Falando que eles começaram a vender sapatos de tamanhos diferentes e também apenas um pé só de sapato para pessoas que precisam, né? Para que eu vou comprar um par de sapatos se eu só vou usar um? Ou se eu tenho um pé de cada tamanho? Enfim, por que eu tenho que comprar 2 pares para conseguir fazer isso, né? Então, eles perceberam essa necessidade do mercado, essa necessidade desses clientes que tinham essa dificuldade na hora de comprar um sapato, e eles começaram a oferecer isso também, né? Muito bacana essa atitude deles. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu não sei se vocês têm uma ideia, e a gente vai falar um pouquinho da representação das pessoas com deficiência na população, né? E quando a gente fala isso, pessoas com deficiência, às vezes é um termo um pouco pesado, carregado, né? E às vezes rotula muito para as pessoas. Então, eu extraí esse texto, né, da Annie Gibson, que eu achei muito interessante, porque nós, como designers, né, a gente está desenvolvendo produtos, soluções para pessoas, né? Não, a gente não deveria estar muito preocupado se a pessoa tem uma deficiência visual, se ela tem uma deficiência auditiva, cognitiva. Isso já deveria ser intrínseco do nosso desenvolvimento, né? Isso já deveria estar enraizado naquilo que a gente desenvolve, da forma que a gente desenvolve, porque afinal somos todas pessoas, né? E somos todas pessoas usando os nossos aplicativos, os nossos produtos, os nossos serviços, e nada mais justo que essa interação ela ocorra da mesma forma para todos, né? Pessoas com, sem deficiência, sejam elas definitivas ou temporárias.
Então, no fundo, todos nós somos iguais, somos pessoas como um todo, mas cada um tem as suas particularidades. E pode ter momentos da vida que a gente também vai ter essas particularidades um pouco diferentes. E a gente também vai precisar desse carinho, dessa atenção, dessa acolhida que o nosso produto, que o nosso serviço, que o nosso aplicativo, ele pode proporcionar se ele for pensado com esse viés da inclusão. De acordo com os dados do IBGE de 2010, eu sei que já é um pouco distante, né, 10 anos, uma década, mas enfim, 24% da população tem algum tipo de deficiência. É legal comentar aqui que esse dado, ele foi extraído de uma pergunta que era um pouco ampla. Então, a pergunta não era assim, você tem algum tipo de deficiência? Não, era a pergunta que o censo fazia era se a pessoa tinha alguma dificuldade. Então, pode ser que a forma com a qual a pesquisa foi realizada, né, essa pergunta foi feita, tenha levado a um número mais alto de respostas. Pode ser, tá, gente? Mas é só uma hipótese. Mas, de qualquer forma, a gente tem o quê? 24% da população, ela apresentou nessa pesquisa, nesse censo, algum tipo de dificuldade, né? Dentre elas, a gente tem que 19% da população tem deficiência ou dificuldade visual. E aí, quando a gente fala em dificuldade visual, deficiência visual, o que vem em mente? Vem uma pessoa cega, vem uma pessoa com baixa visão. Mas será que é só isso? Né? Quem lembra aqui desses dois exemplos que rolaram meses atrás, né, nos grupos da internet e tudo mais, né? Que cor que é esse sapato? Que cor que é esse vestido? Né? O que às vezes é rosa para mim, pode ser branco para o outro, pode ser azul, pode ser bege. Será que isso também não é uma forma de dificuldade dificuldade visual? Será que isso também não gera uma distorção, não gera uma dificuldade de você vender o seu produto, de você comunicar a sua empresa ou a sua marca? Será que não existem outras coisas, outros eventos que acontecem no nosso dia a dia que fazem com que eu, momentaneamente ou temporariamente, também fique com a minha visão deficiente, debilitada? Quando a gente está num lugar muito escuro e a gente vai para um lugar muito claro, por um momento você não fica um pouco cego? Ou quando você está dirigindo e aí vem um reflexo de um prédio espelhado? Ou quando você está com o efeito de álcool, drogas, medicamentos, tudo isso, né? Às vezes você está dirigindo e você tem um ponto cego. Então, mesmo que você esteja vendo ao seu redor, no carro, você não viu aquele cara que estava vindo e você deu uma fechada ou você provocou uma batida. Eu tenho uma história de em chuva forte. Então, teve uma vez que a paleta do meu carro quebrou no meio da Marginal Pinheiros ali, perto da USP, e estava chovendo muito forte, eu não conseguia ver nada. E eu tive que dirigir assim meio torta para conseguir ver um pouco, porque a paleta da direita estava funcionando. Então, assim, foi um dia que foi muito ruim, porque estava um trânsito carregado, a paleta quebrou no meio do caminho, não tinha muito guarda-reio, não tinha lugar para eu parar, porque quem conhece ali a Marginal, a pista mais à direita geralmente fica alagada, fica super ruim de dirigir. Eu até cheguei para lá, mas não consegui. Mas foi uma situação de que eu me senti praticamente cega e tendo que me virar com outros sentidos aí para conseguir chegar em casa. Quando a gente fala de deficiência física, a gente também tem, de acordo com esse censo, que 7% da população tem algum tipo de deficiência física. E, de novo, o que aparece na nossa cabeça?
Geralmente vem uma pessoa cadeirante, uma pessoa com bengala, uma pessoa com prótese ou com órtese. É isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa. Mas será que é só isso também? Será que não existem outras situações que a gente também não passa por isso? Né? Será que quando a gente está cheio de sacola do supermercado, tentando colocar tudo ali no elevador, a gente também não passa por essa situação de segurar a porta do elevador, de apertar o botão do seu andar? Será que quando a gente não fica idoso, a gente também não fica com dificuldade para andar, com dificuldade para abrir potes, pegar na maçaneta? São todas funções, são todas situações que a gente acaba experimentando, talvez não sempre, né? Pode ser alguma coisa temporária, como você quando machuca um pé, ou quando uma mulher fica grávida. Então, eu, né, venho estudando esse tema já há algum tempo, e eu posso dizer que muito dos comentários que eu ouvi em campo com pessoas com deficiência e com idosos, eu senti na pele quando eu fiquei grávida. Então, ano passado, até comentei com alguns colegas meus, falando isso, assim, olha, realmente, quando vocês falavam que vocês tinham dificuldade disso, dificuldade daquilo, eu senti. Então, é realmente quando você realmente se coloca no lugar é que você vê como é difícil, né? Quando a gente fala, então, de deficiência auditiva, 5,1% da população no censo disse que tinha algum tipo de deficiência auditiva. E aí, novamente, a gente pensa em pessoa surda, surdo cego, né? E também não é só isso, né? A gente pode passar por várias situações onde a gente tem uma certa dificuldade na compreensão. E o exemplo que eu trago aqui é um exemplo que eu tive uma vez que eu viajei. Eu fui para o Marrocos e eu estava nessa cidade que está aqui na figura, que é Tanger, e foi muito divertido, porque a gente estava andando atrás desse muro aqui, numa cidadezinha bem antiga, assim, umas ruas antigas, com umas casinhas diferentes, e a gente estava caminhando, eu e meu marido, e de repente veio um garoto, um menininho marroquino. E ele chegou pra gente e ele queria. Eu não sei o que o menino queria falar, pra falar bem a verdade. Ele começou a falar com a gente. E aí, óbvio que ele tava falando na língua dele, a gente não entendeu. Aí a gente perguntou pra ele se ele falava inglês. Aí o menino, não contente, ele começou a falar mais alto. E a gente continuou não entendendo. E a gente começou a falar em português, inglês, na língua que a gente sabia, para tentar explicar para o menino que a gente não estava entendendo. E o menino, super criativo, começou a falar mais devagar, né? Como se ele falasse mais alto, mais devagar, eu fosse entender. E não, eu não estava entendendo, eu não conhecia a língua dele. E foi muito interessante, porque ele ficou ali, ele insistiu, ele repetiu, até o momento que ele falou assim, putz, não vai dar. E ele foi embora. Deu muita dó, porque era um menino pequenininho, devia ter uns 6 anos, não sei, ele era pequenininho, estava sozinho. Mas assim, a gente passou por essa experiência de não entender, não conseguir se comunicar com outra pessoa, porque eram línguas totalmente diferentes, né? Mas podem ocorrer outras situações também, onde a gente tá ouvindo uma música, ou o ambiente está muito ruidoso, você está com protetor auricular, ou você está mergulhando e você realmente não consegue ouvir o que está acontecendo ali, né? Então, se tiver um tubarão passando por você, você não vai ouvir, então alguém talvez tenha que sinalizar. Mas, enfim, tem algumas situações que a gente também pode passar pela mesma percepção que um deficiente auditivo. E 1,4% da população, de acordo com o censo, tem deficiência cognitiva. E aí, de novo, né, aquilo que eu trouxe para vocês,
Existem algumas, alguns elementos que podem fazer com que a gente se sinta e também com esse tipo de deficiência. Quando a gente está sob influência forte de álcool, de medicamentos, então a gente tem, né, um aumento considerável do número de antidepressivos no Brasil, e isso causa, pelo menos no início do tratamento, uma perda cognitiva, mais fadiga, mais cansaço, sonolência, drogas, questão de mudanças de turno, então pessoas que trabalham com mudanças de turno, elas sofrem um pouco disso também, de se sentirem um pouco mais fadigadas. Quando a gente viaja com muitas horas de diferença, né, o difuso horário também, a gente tem esse jet lag, e isso pode fazer com que a gente não se sinta 100%. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui foram alguns exemplos de que, ok, a gente tem 24% da população que tem algum tipo de deficiência, mas tem mais do que isso, porque todos nós estamos sujeitos a situações onde a gente também pode passar por e sentir como se a gente tivesse essas deficiências. E além disso, a gente também convive com essas pessoas. Então, muitos de nós temos pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida em nossas vidas, em nossas casas, em nosso trabalho, na escola. E aí aqui eu trouxe, então, o meu exemplo de vida. Então, esse daqui é o meu avô, minha avó, maternos, é o avô e a avó Dindinha, que eu chamava, e essa sou eu, pequenininha. Os cabelos continuam os mesmos, como vocês podem ver, mas as bochechas já nem tanto. E o que eu trago desses momentos com os meus avós, né? O meu avô, ele foi torneiro mecânico. E muito antes de eu nascer, ele perdeu os dedos da mão direita e um pedaço do dedo da mão esquerda. E durante a minha infância, eu pude observar as adaptações que foram feitas na casa para ajudar meu avô a conseguir pegar os utensílios e se virar sozinho. Eu via meu avô com vergonha de sair na rua, para que ninguém visse que ele não tinha os dedos da mão, então ele estava sempre com a mão no bolso. Eu via que tinha assim um certo cuidado no tratamento como meu avô. Não era uma coisa muito normal. Por mais que a família tentasse fazer normal, mas quando a gente saía de casa, era como se fosse um tabu, era alguma coisa que não era tão natural, né? E para piorar, tadinho do meu avô, quando eu ainda era criança, eu não me recordo exatamente quando que isso aconteceu, mas meu avô também perdeu a visão. Na época, né, eles eram pessoas super simples, e meu avô não sabia que ele era diabético, e a gente acredita que teve um pico de insulina, e ele acabou perdendo a visão. A gente foi descobrir isso muitos anos depois, curiosamente. Mas, enfim, meu avô perdeu a visão, e ele nunca aceitou, sabe? Ele nunca deu o braço a torcer de que ele não conseguia enxergar mesmo. Por mais que os médicos falassem que ele não estava enxergando, ele sempre falava que ele via alguma coisa, assim. E ele era muito vaidoso, então acho que foi muito duro para ele. E para a família como um todo, porque, enfim, foi algo que foi de uma hora para outra, ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas, de qualquer forma, houve uma segunda fase de adaptações na família, né, onde a gente foi procurar informações de como que a gente podia fazer com que a vida do meu avô fosse mais normal, fosse um novo normal, né? Então, fazendo link com o novo normal que a gente está vivendo hoje, né? E, no fundo, eu lembro da minha mãe visitando institutos de pessoas com deficiência para descobrir produtos, para descobrir como organizar a casa, como organizar o prato, como realmente
reensinar o meu avô várias atividades do dia a dia que ele estava acostumado, e várias coisas aconteceram nesse meio do caminho, né? Até ele se acostumar, ele se machucava, ele batia em móveis, enfim. Mas teve essa questão também. E curiosamente, e aí saindo um pouco do convívio familiar, indo para o convívio de escola, eu também estudei numa escola em São Paulo, o EMAR, não sei se tem alguém de São Paulo, que tinha um instituto, que era o Instituto Santa Terezinha, que era no mesmo terreno do colégio, que era um instituto voltado para crianças com deficiência auditiva. Então, durante a minha educação primária, eu tive acesso e eu tive aulas com crianças com deficiência auditiva também. Então, foi algo que para mim ajudou, né? Acho que esses dois exemplos me ajudaram muito no sentido de entender um pouco as dificuldades do outro, né? De ter um pouco mais de empatia para o outro. Acho que foram coisas que marcaram bastante aí a minha trajetória. E tem outra coisa que eu acho que é legal comentar do meu avô, que foi o seguinte, né? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia, fiz mecatrônica, meu avô, eu não sei porquê, não sei de onde ele tirou isso da cabeça, mas enfim, ele sempre falava para mim, Flávio, eu quero que você faça um avião para mim. E na época, assim, nem passava pela minha cabeça, imagina, entrar no Embraer, enfim, era algo que parecia do outro mundo, imagina, né? E o meu avô falava tanto isso, até um dia que eu peguei uma folha de papel e desenhei, por mais que ele não fosse ver, tá, gente? Eu desenhei um avião para ele. E olha que eu não sou boa de desenho, mas eu fiz o desenho, entreguei para ele, porque eu falei assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir fazer um avião para você, mas pelo menos esse daqui eu dou para você, né? E curiosamente, enfim, anos depois, eu acabei no Embraer, e é a vida, né, gente? É muito, muito interessante como as coisas dão voltas, e no fundo, estou fazendo avião e tenho orgulho de falar que eu acho que estou levando um pouco desse conhecimento para dentro do que eu faço. Então, aqui parando um pouquinho, né, já que eu falei, vamos interagir um pouco. E vocês, gente, vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com algum produto ou com algum serviço, considerando a inclusão, né, considerando aspectos para facilitar a vida, né, do usuário, seja ele qual for. Então conta para mim se vocês já tiveram alguma experiência como essa, conta aqui nos comentários, e eu vou olhando aqui, eu agradeço aqui os comentários do Nelson, do Sakata, do Ian, do Flávio, muito obrigada, gente. Vai me falando aí o que vocês estão achando, e se vocês têm alguma dúvida também, pode me mandar, tá bom? E aí, então, né, depois do pedido do meu avô, acabei que realmente eu entrei na Embraer, não foi foi uma coincidência. No fundo, quando eu estava no final da faculdade, eu acabei, enfim, atirando para todos os lados, e a Embraer me abraçou, foi a primeira que me abraçou, e eu vim para São José dos Campos, e tô até hoje aqui, né? E eu vim, e foi muito curioso, porque eu fiz mecatrônica, acho que talvez alguns de vocês que me conhecem eu já tenha falado isso, mas quando eu escolhi o tema, mecatrônica, para estudar, eu tinha o sonho de fazer um robozinho para o meu filho. Né? Até então eu não tinha tido filho e não tinha feito robozinho. Agora que eu tenho o Nicolas, acho que agora eu vou ter que fazer o robozinho, e vou ter escapatória. Mas enfim, então eu tinha esse desejo de fazer alguma coisa para alguém. Né? E quando eu entrei na Embraer, no primeiro dia, eu encontrei uma moça chamada Priscila e ela me apresentou o mundo da engenharia de interiores. E foi lá que eu me identifiquei logo no primeiro dia, que eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas a terem uma experiência melhor de voo.
E foi daí que eu construí, então, a minha jornada na área de ergonomia na empresa. Então, eu entrei em 2006 para trabalhar no time de ergonomia. E foi muito interessante, né? Porque quando eu entrei no time, era um time pequeno e a gente teve que desbravar muito, né? O termo ergonomia e o time de ergonomia, ele tinha começado anos antes, né? Lá para 97, que o time começou, foi estruturado e começou a atuar. Mas até o momento que eu entrei, era muito questão de conhecimento. Então, assim, se o fulano que está projetando essa parte, vai, o assento, a Gale, se ele conhece o Fernando, que é o responsável pela área, então é possível que ele convide o Fernando para ajudar nesse desenvolvimento e analise essa Gale, esse assento, sobre aspectos de ergonomia, por exemplo, na época, né? Mas ainda não era processual. Isso foi amadurecendo ao longo dos anos. E a gente considerava muito ainda aspectos antropométricos, que é essa primeira fase aqui que eu estou colocando na apresentação. Era muito cabe ou não cabe, alcança, visualiza e tudo mais. Aí a gente começou realmente a fazer uma mudança de cultura, as pessoas começaram a entender que eram aspectos importantes para serem considerados desde o início do desenvolvimento. E aí começaram a surgir pesquisas. Então, o grupo de desenvolvimento tecnológico começou a fazer pesquisas para entender um pouco mais quem eram os usuários. Então, a gente fez projetos para entender quem eram os usuários. Então, esse daqui da imagem foi um projeto grande que a gente fez com a USP, UFSCar e Federal de São Carlos, para a gente conseguir entender o que é conforto, né? O que os passageiros esperam. E aí foi um primeiro momento que a gente começou a entender também da questão da atividade, da pessoa em atividade dentro de um contexto, pensando na jornada, não só ali se cabe ou não cabe no assento, se alcança para colocar na ala ou não. Então foi um segundo momento. E aí a gente começou a ver que também existia um número enorme de passageiros e um número enorme de necessidades que a gente poderia e deveria atacar. E aí a gente criou outros projetos para estudar mais a fundo pessoas com deficiência. Então a gente fez o projeto Cabine Universal com a UFSCar, para justamente a gente entender quais eram as necessidades das pessoas com deficiência, das pessoas obesas, das pessoas altas, dos idosos. Então, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam em toda a jornada do transporte aéreo? Depois a gente fez um outro projeto com foco em idosos, tanto comissárias como passageiros, com a Boeing, foi uma parceria com a Boeing que a gente fez na época, e aí a gente fez uma pesquisa ampla no Japão, nos Estados Unidos, Alemanha, Brasil. Eu até comentei desse trabalho na última apresentação que eu fiz para o XDA, agora estou lembrando. Aí depois a gente fez outros projetos, pensando então, ok, agora a gente conhece um pouco mais desse público, a gente conseguiu criar recomendações para novos desenvolvimentos, mas agora a gente tem que pensar em soluções. Então a gente fez o demonstrador de acessibilidade, que também foi um projeto com a USP, onde a gente fez um projeto pensando em soluções para a cabine. Mas, assim, ainda eram projetos muito de pesquisa, a gente estava ainda muito desconectado do produto, né? A gente, quando conseguia um resultado, a gente já não estava no timing certo para entrar no desenvolvimento do produto. E aí, quando a gente começou a falar do projeto do eVTOL, que é o carro voador que vocês estão vendo no 3 agora, esse tema voltou, né? Então, a questão da experiência do usuário, ela voltou forte, então ela veio como uma estratégia para o desenvolvimento desse veículo. E aí a gente conseguiu
desde o início, colocar o Design for All como um princípio do projeto. Então, assim, foi uma conquista que a gente foi conquistando, né, ano a ano, projeto a projeto, time a time, mas hoje eu tenho orgulho de falar, né, que eu ajudei a construir tudo isso, fiz parte desse time que construiu tudo isso, né. O Sakata, eu tô vendo aqui que você falou do Design Sprint, eu vou falar mais pra frente dele também, pode deixar. Mas, então houve essa evolução da empresa, da percepção do que é da importância do design centrado no usuário e nos seus diversos usuários. Não só aquele que a gente considera normal, que são aqueles que que a gente, enfim, enfrenta no dia a dia, né? Mas sim, para todos eles. Ah, tô vendo aqui. Sim, eu vou falar do Design Sprint, mas realmente foi muito bom a gente ver ter tido essa experiência. Eu vou falar daqui a pouquinho disso também. Então, como eu falei, desde o início do projeto, então a gente está considerando o Design for All como um driver desse projeto e o Design for All num sentido mais amplo. Então, não só acesso a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas a gente também está querendo levar a ideia de um veículo que seja acessível em termos affordable, né, em termos de dinheiro também, em termos de locais onde ele vai estar distribuído na cidade. A gente sabe que é um super desafio para quem trabalha na aviação ou outros mercados que são extremamente regulamentados, sabe a dificuldade de você inovar, de trazer algumas questões como essa, principalmente quando a gente está falando de um veículo que é pequeno, que vai voar em cima da cidade, e tem a questão de peso, tem a questão de eficiência dos motores elétricos, enfim, tem milhares de restrições, mas a gente está batalhando para conseguir fazer com que a gente tenha uma solução que seja melhor do que as soluções que a gente tem hoje de transporte, tá? E a gente sabe que talvez a primeira versão não seja 100% do jeito que a gente imagina, mas a gente espera trabalhar isso versão a versão, sempre com esse propósito, tá? Então é esse lema que a gente leva no projeto. E aqui eu trouxe alguns highlights, né, do que eu aprendi nessa jornada na Embraer, e que podem ajudar vocês que estão aí na empresa de vocês e falam assim, ai, Flávia, mas aqui eu sou o único UXer aqui dentro, ou designer, e ninguém entende esse negócio de design centrado no usuário, eu sou muito sozinho, e é o que eu falo para vocês, olha, é uma mudança de cultura, leva tempo, mas é muito gostoso quando você vê que você ouve de outras pessoas aquilo que você costuma falar, né? Então, um pouco do que o Sakata falou, né, de você ver as pessoas aprendendo e agindo, chegando para você e falando assim, olha, Flávia, vem cá, ó, eu acho que nesse jeito o projeto eu consigo facilitar a entrada do cadeirante. Às vezes não sou eu que estou imaginando as soluções, é o próprio time que está criando isso, né? Então, assim, leva tempo, mas, assim, vale muito a pena. Então, como primeira dica aqui, eu deixo a questão da curiosidade, né? Eu acho que a gente, da nossa profissão, a gente já é mais empático, a gente já é mais curioso, mas mesmo assim, se interessem genuinamente pelos seus usuários, sejam eles quem forem, né? Estudem bastante, principalmente quando a gente fala de inclusão, existe um mundo, né, de deficiências, de dificuldades diferentes, cada um é um, tá? Então não tenham vergonha de perguntar, principalmente quando vocês estiverem com as pessoas,
perguntem como que elas gostam de ser tratadas, se elas precisam de ajuda ou se elas querem ajuda, né? Não saiam ajudando, porque muitos não gostam disso, né? Eles gostam de ser pessoas autônomas e de fazerem sozinho as coisas. Então a gente tem, brasileiro gosta muito de ajudar, né? Então ver uma pessoa já sai para ajudar, mas isso acaba incomodando muitas das pessoas que a gente até conversou nesses vários projetos que eu conduzi aí ao longo do tempo. Então eu trouxe essa foto aqui um pouco para falar num dos projetos que eu comentei, né, o Cabine Universal, que foi em parceria com a UFSCar. A gente fez uma parceria com o Comitê Paralímpico, e essa aqui foi uma das reuniões que a gente teve lá em Brasília. A gente foi conversar com algumas pessoas do comitê e até com alguns atletas, e achei interessante contar, né? E na época o Matheus, que tá aqui na figura, eu não sei se vocês conhecem o Matheus Sempei, é um rapaz ótimo, ele é fantástico, ele trabalhava na Embraer na época, ele sempre nos ajuda, até hoje ele nos ajuda, e a gente viajou com ele, né? E aí, assim, foi um momento que a gente foi aprendendo muitas coisas junto com ele, né? Ele já estava acostumado a viajar, enfim, ele é um ponto fora da curva, porque ele é forte, ele é safo, ele se vira, não precisa de ajuda, ele é demais. Mas a gente, enfim, foi acompanhando a viagem com ele justamente para aprender os perrengues, aprender as estratégias que ele utilizava para minimizar os desconfortos e tudo mais, né? Mas teve muito aprendizado. E a gente vê que muitas das barreiras, às vezes, nem são as barreiras arquitetônicas, né? Muitas barreiras são atitudinais, quando a gente fala de deficiência, né? Que era um pouco do que eu trouxe da minha infância, né? As barreiras de vergonha, ou às vezes de desconhecimento das pessoas e tudo mais. Mas então tem essa questão, né? Então se interessem e continuem aí a jornada, sem perder o foco. E aí aqui eu trouxe, não vou falar disso aqui, eu acho que não era ideia ter uma aula expositiva e cheia de conteúdos técnicos, mas são alguns princípios que depois vocês podem pegar nos links que eu vou deixar no final. São princípios do design universal para produto, e também tem do design inclusivo, que estão mais para web. Então tem aqui alguns que são parecidos, né, de você ter um uso igual. Então se você vai fazer uma solução, o interessante é que você não tem essa discriminação. Isso daqui é para um deficiente, isso daqui é para um idoso, isso daqui é para uma criança, enfim. Você tem que pensar numa solução que seja elegante para todos, né? Que contemple um número grande de usuários. Adaptável, simples, intuitiva, tem que ser consistente. Então, se você colocou um botão sempre naquela posição, então em todas as etapas você tem que considerar aquele botão naquela posição. Tem que considerar que a pessoa pode ser expert naquilo ou não, ser primeira vez. Enfim, tem várias coisas aqui que depois vocês podem entrar em mais detalhes. Outro ponto aqui que eu queria falar do que eu aprendi na Embraer foi essa questão do projeto nascer acessível. Né? Então, eu comentei, né, dos vários projetinhos que a gente foi construindo ao longo do tempo para ganhar maturidade no tema, até a gente conseguir aplicar isso genuinamente no projeto do Ivitol. E o que eu vi que foi justamente isso. Quando a gente tem um produto que está no papel em branco, a gente consegue muito mais fácil pensar em soluções que atendam a todos os públicos. Quando a gente já fecha, já faz um recorte, como de uma aeronave já existente, as condições de contorno muitas vezes impedem que a gente coloque uma solução que fique elegante e que seja adequada para todos. Né? Então, o quanto antes a gente conseguir levar esse conceito para dentro dos projetos, melhor, tá, gente? Então, essa é uma dica, parece besteira, mas faz todo sentido. Outro ponto que acho que é importante a gente considerar e que eu aprendi muito, né,
muito em contato com o Matheus e outros participantes das pesquisas aqui que a gente fez ao longo do tempo, foi que a gente tem que desenvolver os projetos com foco nas pessoas e com as pessoas, principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência. Quem me conhece sabe o quanto eu falo de empatia, o quanto eu tento ser empática com as pessoas e com as situações. Mas se tem um tema onde a empatia ela tem um limite, é quando a gente está falando de pessoas com deficiência. Porque cada um tem a sua particularidade. Então, um cadeirante, ele pode ter uma lesão no L1, pode ter uma lesão no tronco, e aí vai ser as dificuldades, as possibilidades que aquela pessoa ela vai ter vão ser muito diferentes. Pode ser uma pessoa com ossos de vidro, que aí ela tem que ter mais cuidado ainda em não esbarrar em nada, num caso de uma viagem de avião, por exemplo, é muito perigoso ela ser carregada. Então tem esses detalhes. E ninguém melhor do que eles para trazer isso para a gente. Então, eu falo, se vocês vão e se vocês querem desenvolver algo que realmente seja inclusivo, tragam essas pessoas para estarem junto com vocês durante o desenvolvimento. Tragam essas pessoas para opinarem, para dar ideias, para avaliarem os produtos e serviços de vocês. Porque não tem como fazer diferente. Elas têm que trazer a experiência delas, tá? E tem não sei se vocês conhecem, tem o Museu do Futebol em São Paulo, que fica no Pacaembu. Eles têm um projeto que eu amo, que chama Residente Deficiente, acho que é Residente Deficiente. O que eles fazem? A cada semestre, eu não sei se eles fazem isso sempre, tá? Mas quando eu visitei o museu alguns anos atrás, eles tinham isso a cada semestre, eles convidavam 2 pessoas com deficiências, do mesmo tipo de deficiência, mas com graus diferentes, então uma pessoa com baixa visão, com uma pessoa cega, por exemplo, para avaliarem todas as instalações do museu e ajudarem a identificar melhorias para as pessoas como eles. Então, assim, achei fantástico, e o museu, ele traz interações que atendem todo tipo de público. É muito legal, quem não foi, eu recomendo. Levem as crianças. E aqui eu trago o exemplo da Patrícia Moore, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma designer americana, que em 79, ela tinha 20 e poucos anos, quando ela, na época, trabalhava numa agência de publicidade. Ela falou assim, por que a gente não cria uma geladeira que é mais fácil para pessoas com artrite abrirem? E na época as pessoas deram risada dela, falando, imagina, né, quem vai se importar com uma pessoa que tem artrite abrir a geladeira, né? E ela ficou incomodada com aquilo, ela pegou e o que ela fez? Ela se transformou numa idosa de 85 anos, então ela colocou ataduras, ela colocou um óculos que ela não conseguia ver bem, ela colocou coisas no ouvido para para não conseguir ouvir bem, e ela percorreu mais de 100 cidades nos Estados Unidos e Canadá para experimentar o que era viver várias situações como uma idosa. Então ela sim realmente conseguiu se colocar no lugar da idosa, e depois disso ela começou a ajudar a desenvolver vários produtos e serviços para esse público. Mas a gente não consegue no dia a dia fazer como ela. Então é muito mais interessante a gente trazer esse público para trabalhar com a gente. É claro que a empatia também serve, tá, gente? Não tô falando mal da empatia, muito pelo contrário. Sejamos todos empáticos. E a questão por último aqui, eu queria trazer a questão da inclusão e responsabilidade de todos. Eu acho que quando a gente passa por essa jornada de aculturamento, a gente consegue levar essa sementinha para que todo mundo faça parte. E aí eu trago aqui o exemplo que o Sakata falou aqui no comentário, né, de um
uma atividade que a gente fez no ano passado, um design sprint, que a gente fez com foco exatamente em inclusão para a Louis Vuitton. Então, na época, a gente lançou um desafio para toda a empresa participar, e aqueles que toparam nos ajudaram a desenvolver soluções, tanto para o produto, como para o serviço, operação desse veículo. Então, a gente trouxe para esse design sprint as pessoas da empresa, a gente trouxe, aí vocês conseguem ver aqui algumas pessoas da Universidade da Unesp de Bauru, designers, alunos, e a gente trouxe também algumas pessoas com deficiência para participar desse sprint com a gente. Então, assim, foi muito bacana, porque muitos de nós que estávamos ali não tinham tido a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas com deficiência, e elas fizeram parte do time, então elas estavam ali ajudando a co-criar, elas estavam ali ajudando a dar o feedback daquilo que estava sendo gerado, e foi riquíssimo, foi muito bacana mesmo, porque a gente conseguiu envolver várias pessoas, tanto aqui no nosso site em São José dos Campos, como nos Estados Unidos, em Melbourne, a gente fez essa atividade, e foi muito legal, a gente teve várias ideias, que depois viraram vários projetinhos internos, e foi muito bacana, né? O Sakata foi uma das pessoas que participou, ele e o grupo dele deram uma ideia muito legal, eles trabalharam com um rapaz com deficiência física, foi muito bacana, assim, muito gratificante, e eu falo que é gratificante mesmo, porque quando a gente vê as pessoas trazendo soluções para você, e falando assim, nossa, Flávia, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, é tão bom, porque tira um peso das costas, porque a gente vai nessa questão de construir a cultura, e a gente está sempre ali falando, e é um peso grande, porque se a gente parar de falar, ninguém vai pensar naquilo, né? Mas a partir do momento que as pessoas começam a refletir, começam a atuar também e trazer ideias, aí aquilo é uma sensação muito gostosa. Espero que vocês passem por isso também. E aqui é um dos slides que a gente tem no projeto, né, que o futuro é seu, onde quer que você vá, né, então a gente tem esse lema na Embrarex, né, uma questão de reimaginar a mobilidade. Trouxe aqui, então, alguns links para vocês conhecerem um pouco mais do tema, né, esse acessibilidade, ele tem aqui a questão dos princípios da web para vocês olharem. Acessibilidade na prática.com.br tem uma curadoria enorme de links, de instituições, de temas, dividido por deficiência, então ali tem conteúdo pra caramba. Tem esse a11iproject.com, que ele também tem um compilado bem bacana de dicas, tem um e-book, tem várias coisas interessantes também, mas aí é internacional. E esse site aqui da Mara Gabrilli, ele também fala daqueles princípios para produto, então vocês podem acompanhar por lá também. Então, eu queria deixar essa frase aqui, assim, meio para a gente finalizar, né, que a acessibilidade ela é importante, mas a inclusão é essencial, né, e isso está dentro do que a gente tem de mais tá nas nossas mãos, né? Eu acho que de levar essa cultura, de trazer isso no nosso dia a dia, essa inclusão, ok? E por último, queria deixar uma reflexão aí, depois de tudo que eu falei, né? O que vocês podem fazer hoje para tornar o produto e o serviço de vocês mais inclusivos, né? Então, para vocês dormirem com essa perguntinha aí na cabeça. O que vocês podem fazer para serem mais inclusivos? Legal? Ah, e aí, para finalizar mesmo, eu tenho um curso de UX Research no Udemy, e aí eu falei pro Michel que eu vou sortear também uma vaga do meu curso para vocês hoje.
E é isso, gente. Esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para trocar figurinha, para compartilhar experiências, contar como tem sido essa jornada de inclusão na empresa de vocês. É isso, gente. Obrigada. Oi, voltei. Oi, voltou? Então, eu Que preciso compartilhar aula! aqui. Que aula, Flávia. Nossa, obrigada. É muito inspirador para você poder trazer aí um pouquinho da sua experiência, falar aí da importância, né, de colaborar com o usuário, com o usuário, para a gente entender como a gente pode ser acessível, né? E eu gosto que você falar de uma maneira que quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pensa necessariamente em pessoas, né, com deficiência. Geralmente a gente pensa, né? Ela caiu. Poxa, tudo bem. Vou deixar aqui no registro, então, gente. Como esse assunto é bem importante, né? Então, a Flávia não volta, e super atual. Assim, quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes a gente pensa, né, na pessoa que tem deficiência, por exemplo, mas aí, como a Flávia falou, às vezes você quer construir um serviço que aí ele acaba sendo muito caro e ele acaba não sendo acessível. Então, a acessibilidade vai bem além, assim, da deficiência. Oi, Flávia, voltou, comecei Ai, gente. a falar aqui, comecei a falar aqui. Não, eu fui tirar a apresentação, caí. Não, tudo bem, eu fiz isso hoje também no teste. Acontece. Mas o que eu estava falando é que é muito bom a gente ter essa visão, né, de o que é ser acessível, né? Pensar só naquela pessoa que é, por exemplo, deficiente? Não, assim, você pensar em qual contexto o seu usuário está inserido e ver como que você vai entregar ali a melhor solução e o serviço levando em consideração o perfil dele e o contexto que ele está inserido. Então, muito bom, você trouxe aí excelentes reflexões, né? Adoro falar também sobre acessibilidade, pesquisa, muito bacana ver como que vocês construíram, né, junto com a Embraer, que a gente pensa, poxa, Embraer, como que a Embraer pensa em experiência do usuário? Tá aí, gente. Poxa, mais uma vez, obrigada. Eu Alberto, que melhorou meu som? agradeço. Melhorou? Eu fico aqui mexendo com o meu microfone, aí eu esqueço, tá? Mas se melhorou, então tá bom. Pessoal, como que a gente vai fazer o sorteio, né? O Michel deu a instrução aqui, o Michel tá no nosso backstage só lançando as mensagens aqui embaixo. Ele pediu para quem quiser participar, manda aí nos comentários a palavra sorteio, que a gente vai sortear. O Michel aí vai fazer o trâmite para nós. A gente sempre faz um sorteio aí no improviso no final, mas sempre dá certo, né? O ao vivo não poderia ser diferente. Então, quem tiver interesse, joga aí sorteio. A gente tem perguntas? Vamos ver aí, perguntas, comentários. Joga aí na tela para nós aí, Michel, você encontrar aí. Felipe, parabéns, Obrigada, Flávia, muito bom Felipe. conteúdo, forma como conduziu, frases e colocações deixou essa aula ainda melhor. Valeu, Felipe. Obrigada. Muito bom, gente, muito bom. Todo mundo saiu um pouco inspirado hoje, né? Aí, galera, jogando a palavra sorteio. Parabéns, Flávia e XDA. Obrigada, Sakata. Se foi a primeira vez, venha mais vezes. Não sei se foi a primeira vez. Isso Está aí, aí. portas abertas. Exatamente. Ó, desenvolver com pessoas é diferente para desenvolver para as pessoas, né? Quando a Muito gente bom. insere o usuário, né, dentro do nosso processo criativo, é outra história, né? Às vezes a gente Sem fala, pô, dúvida. conheço super bem meu usuário, vai lá tentar construir alguma coisa com ele, vai lá entender de fato como é que ele pensa, qual que é o modelo mental dessa pessoa, é outra visão. Muito bom mesmo, adoro também ter experiências junto com o usuário. Ó, Van Ribeiro, tem uma deficiência no braço esquerdo, ele tem a mobilidade reduzida, algumas coisas têm que ser adaptadas, outras não, e tem coisas que não consigo fazer, faz parte. Van, usou a palavra, né? Adaptação. Hoje em dia, Exato. adaptação é a palavra. Inclusive, né? Todo mundo hoje está aprendendo um pouco na raça, né? Como que é se adaptar em um Se cenário adaptar, tão né, menina? incerto. Tá Muito fácil, bom, não. Van. Obrigada pela participação, Van. Muito bem-vinda. Vamos lá, vamos esperar aqui mais um minutinho, 8h10, então a gente começa o sorteio. Quem ainda não mandou a palavra sorteio aqui nos comentários, 8h10 a gente vai realizar aqui o sorteio, tá? Uma vaga no curso UX Research da Flávia, da Udemy. Flávio, minha esposa tem dificuldade de movimentar um dos braços devido a um acidente na infância. Criei algumas facilidades para dar mais independência a ela. Que legal, Flávio. Legal, Flávio. Muito bom. É isso Compartilha aí. com a gente depois o que você construiu aí de diferente, né? O que você pensou É, no processo, super legal.
Quem sabe aí se ajuda mais pessoas também, né? Exatamente, tem que compartilhar, não tem essa de esconder, não. Exatamente. O que é bom tem que É, compartilhar. criação, né, gente? É verdade. Bora lá, então, fazer o sorteio. Todo mundo mandou aí a palavra sorteio. Eu vi que temos aí Hugo, Carolina mandou aí, Marcelo, Alberto. Vamos fazer um sorteio? Produção, faz um sorteio aí. 3 minutinhos. Poxa, produção. Então, beleza, então. Galera, 3 minutinhos, então vamos aí bater um papo ao vivo. E qual Aproveita. vai ser o próximo tema, gente? É verdade, pessoal. Olha, o nosso próximo tema está sempre em aberto. Depois conta aí nos comentários também o que vocês gostariam aí de conteúdo que a gente traga aí para as nossas transmissões. Manda aí pra gente. Depois, se quiser entrar em contato com a gente também pelo Instagram, Facebook, manda lá sua mensagem. Ô Michel, joga aí depois o LinkedIn também da Flávia. Ó, Alberto, foi sensacional a troca com a galera que tinha alguma dificuldade em mobilidade. Percebemos todos naquela ocasião os benefícios de você projetar algo que fosse acessível a todos. Ah, muito bom. Você participou, né, da Sprint, que a Flávia comentou, Sim, né? Sakata participou. Nossa, muito bom. É outra visão que dá, né, gente? Vamos lá. Van Ribeiro também está participando do sorteio. Vai ser 8h14 o sorteio, então, né? Pelas minhas contas. Ai, ai. Ai, segura. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitar aí, vamos aproveitar todos os minutos da Flávia, pessoal. Dúvidas? Depoimentos? Alguém chegou a contar como é que está se adaptando aí em tempos de pandemia? Ninguém me respondeu, ó. Olha aí, Tentei. olha aí. Vou contar o meu caso aqui então. Eu virei um urso, basicamente. A minha adaptação foi essa. Eu estudei como que um urso vive e falei, bom, eu posso ficar aqui em casa também, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu aprendi muito em como, assim, conviver com as pessoas, né? Convivo com meu namorado 24 horas por dia, nós dois trabalhamos aqui juntos, a gente aprendeu muito em questão de convivência, não só com ele, mas também meus vizinhos. A gente aprendeu muita coisa aqui, como ser empático, né? A gente entende que Tem que todo ser, mundo né? ali está trabalhando, todo mundo ele tem que se ajudar. Eu fiz uma obra aqui no meu escritório, que eu descobri que meu escritório não era acessível para mim, para eu trabalhar aqui, eu estava ficando com problema nas costas, etc. Eu nunca tinha parado para trabalhar em casa, né? Aí quando a gente vivencia algumas experiências na prática, tive que me adaptar. Questão de sair, internet, tecnologia é tudo, né, gente? iFood, Rappi, meus melhores amigos, faço mercado à distância. E eu trabalho, né, gente? A gente que trabalha com UX, com bastante facilitação, a gente teve aí que se reinventar, né? Então, sem dúvida. amém tecnologia, gente. Tenho aprendido bastante. Ó, o Ian, me chamo Ian, estou desempregado no momento, então não estou trabalhando, só estudando mesmo. Trabalho com TI faz 3 anos, preciso me desenvolver na parte de programação e estou aqui para evoluir. Muito bom, Ian, seja bem-vindo. No que a gente puder te ajudar, te apoiar nessa jornada, conta aí com a gente. E é verdade, né? Nesse tempo aí que a gente está passando mais em casa, a gente tem aproveitado também para estudar bastante, para participar de bastante evento. Eu tenho participado de eventos a rodo, gente. Abre uma geladeira e vem uma live, né, gente? Então, nossa, onde você olha tem uma live rolando. Isso. Ó, eu vi que o Jason mandou um comentário aqui também. Joga na tela aí, produção. Para participar de eventos, nessa época da pandemia, ficou mais simples por causa do formato online, verdade. É verdade, eu gostei dessa parte Ficou também. mais simples e mais barato também, né, gente? Olha quanto conteúdo bacana a gente consegue encontrar, né? Gratuito ou a preços muito mais acessíveis, né, gente? Então, ó, Van Ribeiro. Para mim foi difícil a questão das aulas. Comecei a fazer aula de artes, desenho e pintura, tive que correr para adaptar um ateliê provisório, pois agora é aula EAD. Tem essas questões, né? Muito bom, Van. Parabéns aí pelas aulas de artes, deve ser uma delícia. Olha quem apareceu! Olá! Quem falou que ia ficar no backstage? Tô na área. Eu não ia aparecer hoje. Tem umas lives que eu tô fazendo, eu já vou para a 18ª live, dias de sábado. E eu quase não apareço. É live com uns amigos que são músicos e tal. E daí o pessoal é tipo Lombardi, sabe, que não aparece? Eles falam, a gente tem um oráculo, eles me chamam de oráculo.
Tá, Ai, gente, Vamos ao sorteio? produção. Bora lá, Vamos lá. então. eu e a Ana, a gente pode participar? Eu queria ganhar seu curso também. Pode, ué. Vou colocar meu nome aqui, ó. Olha só, então eu quero também, ué, aí. Mas se a gente ganhar, eu prometo que não é marmelada. Vocês estão vendo aí ao vivo, Ó. tá? Não vão Ó, precisar número abrir a 1 a investigação. 11. Ó, vão ser 2 sorteios, tá? Aqui tá o sorteio. Então, número 1 a 11 são 2 números que a gente vai sortear. Que é um curso de UX Research da Flávia, lá no Udemy, e um curso de Scrum, que é presencial, então vai ser pós-pandemia. Que a gente não se sabe, eu acredito que seja o ano que vem, tá, gente? Ô, Michel, é o Hugo Pompeu. Pediu para jogar o nome dele aí também. Joga aí, Hugo Pompeu. Só tem um Hugo, vou deixar só o Hugo aqui. Beleza. Vamos lá, 12. Vamos lá. Vamos lá. Tchararam. Curso da Flávia. Quem levou? 3. 3. Ó, Sakata Alberto e Carolina. Sakata e Carolina. E... Parabéns! Parabéns, aproveitem bastante esse curso do Michel aí. Opa, Michel, cadê a edição online, cara? Mas presencial. Então, tem um tira-gosto, acho que no XDA, no YouTube, do XDA não, desculpa, do GDG de São José. Eu vou colocar o link depois na tela, que tem uma introdução, é um tira-gosto do curso lá, mas tem bastante conteúdo relevante ali tá os princípios e valores do Agile, que é o mais importante. O resto você lê no livro e entende. Mas aquilo que eu falo lá na live é o coração, né? É a essência do Agile. Então, se você entender aquilo, o resto é só ler e beleza, e praticar. Muito bom. Agora, e o da Flávia quer fazer um jabá, fala mais sobre o curso aí. Então vamos fazer. Nossa, o ruim disso, menino. Então é ligeiro no jabá, cara. Você não pode vacilar, ele tá ali fazendo jabá. Não posso vacilar. Não, então no curso você vai repreender. Então, eu falo um pouquinho, falo bastante de pesquisa, falo de empatia, falo de como construir as hipóteses, os roteiros, analisar os dados e apresentar. Então, é um pouquinho de tudo aí na parte de pesquisa. Legal. Muito bom, pessoal. Ó, Carolina e Alberto, se vocês puderem mandar os seus e-mails aqui nos comentários pra gente. O do Sakata eu conheço, depois eu falo direto com ele. Então, beleza. Carolina, se puder mandar aí, então. Vou mandar um e-mail aqui, só pra gente pegar. Carolina, nome meio esquisito, eu não vou tentar pronunciar aqui, não. É Miwa Ionoi, eu acho que é japonês, não sei, não vou chutar aqui, eu não vou. Vai passar vergonha aí na live. Já passei. Carolina. Gente, vou precisar ir. Meu pequeno tá aqui chorando. Nossa, Flávia, obrigada, viu? Hora de dar banho, caminha e mamar. Tá na hora mesmo. Mais uma vez, obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês. E até o mês que vem para a próxima live. Com certeza. Um beijo, Flávia. Obrigadão. Beijo, gente. Tchau. Obrigado para quem participou. Foi um prazer. Em breve a gente se encontra presencialmente. Vocês vão tirar uma selfie? Vamos. Tira aí alguém. Eu não vou conseguir fazer aqui. Faz alguém. Alguém do YouTube tira. Gente. Ó, eu vou fazer a pose. Alguém, por favor, tira um print e manda. Meu coração tá meio... Valeu, gente. Alguém tirou, mas se tiraram, manda aí. Obrigada, Flávia. Obrigada. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Até mais. Valeu.